Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem sair do fundo do poço, enquanto outras afundam para sempre? A diferença não está no dinheiro que elas têm, mas na decisão de vender a própria história antes de desistir dela. Imagine uma mulher caminhando sozinha numa rua escura e chuvosa, com as mãos nos bolsos vazios e o peso do mundo curvando os ombros. Ela ainda não sabe, mas cada passo a leva para um abismo que vai transformá-la para sempre. O nome dela era Júlia, e aos 27 anos, tudo começou a desmoronar. Você já viveu um momento assim, quando tudo que você construiu desabou de uma vez? Se sim, essa história é para você. Então se inscreva no canal, porque aqui a gente conta histórias de quem bateu no fundo, mas encontrou força para subir de novo. Júlia nasceu e cresceu numa favela no interior de Minas Gerais, onde o sol batia forte no telhado de Eternite e o cheiro de comida caseira se misturava com esgoto a céu aberto. A casa era pequena, 2 cômodos, parede de tijolo sem reboco, teto que vazava quando a chuva apertava, e a mãe, Dona Célia, viúva há 8 anos, acordava antes das 5 da manhã para lavar roupa para fora e ainda cuidar da casa. A irmã mais nova, Ana Clara, 15 anos, sonhava em ser professora, mas os livros da escola pública estavam rasgados e o material escolar era artigo de luxo. Júlia trabalhava como auxiliar numa loja de roupas no centro da cidade. Chegava às 6 da manhã, abria a loja, arrumava as araras, atendia clientes que mal olhavam na cara dela e ganhava um salário mínimo e meio, o suficiente para pagar o aluguel da casa, a luz, a água e ainda sobrar um pouquinho para os remédios da mãe, que sentia a coluna doer cada vez mais. Ela era tímida demais. A voz travava quando precisava falar com desconhecidos, as mãos suavam frio, o coração disparava e ela repetia para si mesma toda vez que via as vendedoras mais experientes fechando vendas grandes com um sorriso largo e conversa solta. Eu não nasci para isso. Naquele dia, o calor estava insuportável dentro da loja. O ar-condicionado quebrado fazia todo mundo transpirar em silêncio. E Dona Vera, a dona da loja, mulher de meia-idade, olhar duro e paciência curta, chamou Júlia para o depósito dos fundos. A porta bateu atrás dela com um estrondo que fez o peito de Júlia apertar. E Dona Vera, com voz seca e sem emoção, disse: "Senta aí, Júlia. Olha esses números. Você não vende nada, nada mesmo. Os clientes entram, você fica muda do lado e eles saem sem levar nenhuma blusa. Eu não posso carregar peso morto aqui." Júlia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Tentou explicar que tinha se esforçado, que naquela semana mesmo quase convencera uma senhora a levar um vestido. Mas as palavras saíram emboladas, a gagueira voltou com força e Dona Vera nem deixou ela terminar. "Hoje é seu último dia, pega o acerto amanhã e pode ir." Júlia saiu do depósito como se estivesse em câmera lenta, pegou a bolsa velha, colocou os poucos pertences e caminhou até o ponto de ônibus sem enxergar direito. O sol queimava a nuca, mas ela sentia frio por dentro, demitida, sem aviso, sem plano B. A viagem de volta foi um suplício, ônibus lotado, gente empurrando, cheiro de suor e desespero misturados. E quando chegou na favela, subiu a ladeira estreita com as pernas pesadas, sentindo cada degrau como se pesasse toneladas. Dona Célia estava na porta, varrendo o chão com uma vassoura velha, e perguntou: "Filha, chegou cedo hoje, como foi o dia?" Júlia olhou para aqueles olhos cansados, cheios de esperança, e mentiu. "Tá tudo bem, mãe. Só liberaram mais cedo." Entrou no quarto, fechou a porta e desabou na cama. As lágrimas vieram quentes, silenciosas, desesperadas, e ela pensava: como vou contar para a mãe? Como vou pagar as contas? Como vou olhar para Ana Clara e dizer que a irmã mais velha falhou de novo? Naquela noite não dormiu, ficou ouvindo o barulho da favela, música alta ao longe, cachorro latindo, conversa dos vizinhos atravessando a parede fina e, pela primeira vez,
Sentiu o medo de verdade, medo de não dar conta, medo de ver a mãe sofrer mais, medo de ver o sonho da irmã morrer. No dia seguinte, acordou decidida a não ficar parada. Pegou umas roupas velhas que Dona Célia tinha costurado, algumas blusas que não usava mais e desceu para a feira livre do bairro, montou uma banquinha improvisada com uma caixa de papelão virada de lado e, pela primeira vez na vida, tentou vender. "Ô moça, olha aqui essas blusas boas, baratinhas." A voz saiu baixa, tremida, insegura, e as pessoas passavam direto. Algumas riam, outras olhavam com pena. Um homem parou, pegou uma blusa, virou do avesso, barganhou até pagar metade do preço e ainda resmungou que estava caro. E no fim do dia, Júlia voltou com 20 e poucos reais no bolso. Comprou um pacote de arroz e um de feijão. Jantar garantido por 2 dias. Os dias viraram semanas. Ela tentava de tudo, vendia frutas no sinal, bijuterias que a mãe fazia à noite mesmo com dor nas mãos, sapatos usados que catava na doação da igreja. Mas era sempre a mesma coisa. A timidez atraía, as palavras não saíam direito. Os clientes sentiam a insegurança e iam embora. Uma tarde, a chuva pegou ela desprevenida na feira. As mercadorias encharcaram em minutos. Ela correu com a caixa nos braços, escorregou na lama, caiu de cara no chão molhado e quando chegou em casa, molhada, suja, derrotada, Dona Célia só abraçou ela sem dizer nada. Ana Clara olhou com aqueles olhos grandes e perguntou baixinho: "Mana, vai dar certo?" E Júlia não respondeu, só foi pro quarto e chorou escondida embaixo do cobertor fino. As contas começaram a atrasar. O dono da casa bateu na porta cobrando aluguel. Júlia implorou mais uma semana e pegou dinheiro emprestado com a agiota da comunidade. Juros altos, ameaça velada na voz. Prometeu pagar com as vendas, mas as vendas não vinham. Ela ia à biblioteca pública, pegava livros velhos sobre vendas, negócios, motivação, lia escondida, anotava dicas num caderno surrado, mas na hora de colocar em prática, travava tudo de novo. Uma noite, depois de mais um dia ruim, Ana Clara tossiu forte no quarto ao lado. Dona Célia mediu a febre, estava alta, remédio caro demais. E Júlia vendeu o único anel bom que tinha, o celular velho, até a bicicleta que usava para descer o morro mais rápido. Conseguiu o dinheiro para o remédio, mas viu a irmã olhando para ela com pena misturada com gratidão. "Você não precisa fazer tudo sozinha, Júlia." Ana Clara sussurrou, mas ela precisava. Era a mulher da casa, era a responsável por manter tudo em pé. Os meses passaram e o buraco só aumentava. Dívidas com a agiota crescendo, a mãe cada vez mais cansada, Ana Clara largando os estudos para ajudar, vendendo bala no sinal. E Júlia tentava e falhava. A vergonha doía mais do que a fome. Uma noite, depois de ser encurralada no beco e levar uns tapas no rosto por atraso no pagamento, Júlia chegou em casa com o rosto inchado. Dona Célia chorou ao vê-la. Ana Clara abraçou forte. E naquele momento, olhando para as duas, Júlia sentiu algo quebrar dentro dela. Não era mais só medo, era vergonha. Vergonha de não conseguir proteger quem amava. Deitada no colchão fino, olhando o teto rachado, ela sussurrou para si mesma: "Eu preciso aprender a vender de verdade ou a gente vai perder tudo." Mas o que ela não sabia era que a virada estava mais perto do que imaginava. Júlia desceu o morro quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um laranja tímido que ela não via há meses. Os pés doíam, o corpo estava gelado, os olhos ardiam de tanto chorar, mas algo dentro dela havia mudado. Não era uma explosão de motivação repentina, nada de música épica tocando na cabeça, era só uma decisão quieta, quase teimosa. Ela não ia deixar a família afundar. Chegou em casa quando Dona Célia já estava acordada, preparando o café. Ela olhou para a filha, viu o rosto inchado, a roupa suja da noite no sereno e não perguntou nada.
só abriu os braços e Júlia abraçou a mãe com força, sentiu o cheiro de sabão barato no cabelo dela e pela primeira vez em muito tempo falou a verdade. Mãe, eu cheguei no fundo, não tem mais para onde descer, mas a partir de hoje eu mudo tudo, eu prometo. Dona Célia apertou a mão dela, os dedos tortos de tanto trabalhar e só disse: eu acredito em você, filha. E Ana Clara acordou com o barulho, veio esfregando os olhos e ouviu a mesma promessa. A menina olhou para a irmã mais velha com uma mistura de medo e esperança. E Júlia bagunçou o cabelo dela e repetiu: você vai voltar para a escola, eu cuido do resto. Naquele dia, Júlia não foi para a feira. Ficou em casa, pegou o caderno surrado onde anotava dicas de vendas dos livros da biblioteca e começou a estudar de verdade. Sentou no chão do quarto com o celular emprestado de uma vizinha e passou horas assistindo vídeos gratuitos no YouTube sobre técnicas de abordagem, linguagem corporal, como criar conexão, como lidar com objeções. Ela repetia as falas em voz alta na frente do espelho quebrado que tinha na parede. Oi, tudo bem? Me conta o que você está procurando hoje. A voz ainda tremia um pouco, mas ela insistia. Repetia 10, 20, 50 vezes até sair natural. Praticava o sorriso, o contato visual, o aperto de mão firme e doía o orgulho fazer aquilo sozinha. Mas doía mais lembrar da cara da agiota olhando para Ana Clara. No dia seguinte, saiu cedo. Em vez de montar a banquinha de sempre, caminhou pela feira inteira observando as vendedoras que mais vendiam, ficou horas só olhando, via como elas posicionavam o corpo, como falavam mais devagar, como faziam perguntas, em vez de empurrar produto, anotava tudo no caderno. Uma vendedora mais velha, Dona Irene, percebeu e chamou ela para perto. Quer aprender, menina? E Júlia assentiu sem orgulho falso. Dona Irene passou a tarde inteira ensinando como ler o cliente pelo olhar, como criar urgência sem pressionar, como contar uma história que faça a pessoa se ver usando o produto e no fim do dia deu um conselho que ficou gravado. Vender não é convencer ninguém de nada, é ajudar a pessoa a decidir o que ela já quer no coração. Júlia agradeceu com um abraço apertado e voltou para casa com a cabeça fervendo de ideias novas. Mas a mudança não veio da noite para o dia. Os primeiros dias foram duros. Ela tentava as técnicas novas e ainda travava em alguns momentos. Clientes diziam não, barganhavam, iam embora. Mas agora, em vez de se afundar na vergonha, Júlia anotava o que deu errado e tentava diferente no cliente seguinte. Cada não virou aula. Uma semana depois, aconteceu a primeira venda de verdade. Uma moça jovem parou na banquinha, olhando um colar de pedras coloridas, e Júlia respirou fundo. Lembrou das aulas da Dona Irene. Oi, tudo bem? Esse colar ficaria lindo em você. Só de olhar já dá para imaginar. Me conta, é presente para alguém especial? Ela sorriu, surpresa com a abordagem diferente. É para minha mãe, ela está fazendo tratamento de câncer. E Júlia sentiu o coração apertar, mas não desviou. Então, deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe também está doente, problema na coluna. Eu faço isso aqui para ajudar com os remédios dela. Esse colar tem pedra rosa, que dizem que traz conforto e força. Imagina sua mãe usando ele, sentindo que você pensou nela com tanto carinho. A moça olhou o colar de novo, olhos marejados, comprou. Pagou o preço inteiro sem barganhar e ainda deu R$ 20 a mais. Para sua mãe também, moça. E Júlia guardou o dinheiro tremendo quando a moça foi embora, sentou atrás da banca e chorou baixinho. Não de tristeza, mas de alívio, era o primeiro sinal de que podia funcionar. Se você também já quis desistir, mas algo dentro de você ainda insiste em continuar, deixa o seu like aqui, porque essa história é para quem está cansado, mas não está derrotado. As vendas começaram a melhorar devagar. Não era explosão, era gota a gota. Ela aprendia a escutar mais que falar, a fazer perguntas, a criar conexão, contava pedaços da própria história quando sentia que o cliente precisava ouvir. E as pessoas compravam não só o produto, compravam a esperança que Júlia colocava nas palavras.
Em casa, as coisas mudavam junto. Ela chegou uma noite com dinheiro suficiente para comprar o remédio inteiro da mãe e ainda um material escolar novo para Ana Clara. "Volta para a escola amanhã, mana. Eu cuido da gente." E Ana Clara abraçou ela tão forte que quase derrubou as duas. Dona Célia olhou os remédios na mesa, tocou o vidro com as mãos trêmulas e sorriu de um jeito que Júlia não via há anos. Mas ainda tinha o maior obstáculo. A dívida estava lá crescendo. Faltavam poucos dias para o prazo final. Júlia trabalhava dobrado, guardava cada real, mas ainda não tinha tudo. E na véspera do prazo, ela vendia na feira quando uma mulher elegante parou na banquinha. Terno caro, cabelo preso, olhar de quem sabe o que quer. Olhou as bijuterias, escolheu várias peças. "Quanto tudo?" E Júlia fez as contas rápidas. R$ 450. A mulher tirou a carteira, mas hesitou. "Você tem cara de quem tem história para contar. Me conta por que está aqui vendendo isso." Júlia respirou fundo e contou. Contou da demissão, das quedas, da mãe doente, da irmã que largou a escola, da dívida que podia custar a casa. Falou sem vitimismo, só verdade crua, e a mulher ouviu em silêncio, olhos fixos nela. Quando terminou, pegou o celular, fez uma ligação rápida. "Traz o carro aqui na feira e traz 500 em espécie." Pagou as bijuterias, deu o dinheiro extra e ainda deixou o cartão. "Meu nome é Fernanda, tenho uma loja no shopping, aparece lá amanhã, quero você no meu time de vendedoras." E Júlia ficou parada, sem acreditar. Naquela noite pagou parte da dívida para a agiota, não tudo, mas o suficiente para ganhar mais tempo. A agiota resmungou, mas aceitou. No dia seguinte, Júlia foi ao shopping pela primeira vez na vida como funcionária, blusa social emprestada, sapato limpo, e Fernanda a colocou na seção de acessórios. O primeiro dia foi nervoso, clientes diferentes, produtos mais caros, comissão alta. Mas ela usou tudo o que aprendeu na feira, escutava, perguntava, contava histórias, fechou a maior venda do dia, um relógio caro para uma avó que queria presentear a neta formando. Pagou o resto da dívida para a agiota, entregou pessoalmente, olhar firme, sem medo. A mulher pegou o envelope, contou e só disse: "Você mudou, menina." E Júlia não respondeu, só virou as costas e foi embora. Os meses seguintes foram de construção. Ela estudava toda noite, cursos online gratuitos, livros, vídeos. Virou a melhor vendedora da loja e Fernanda a promoveu para gerente da seção. Ela treinava as outras vendedoras, ensinava o que aprendeu na marra. Com o dinheiro que sobrava, reformou a casa, telhado novo, parede rebocada, quarto extra para Ana Clara estudar quieta, comprou cama nova para a mãe, remédios bons, tratamento com especialista, e Dona Célia começou a melhorar. As mãos ainda doíam, mas ela voltou a sorrir todo dia. Ana Clara voltou para a escola, passou no vestibular técnico, ganhou bolsa, e Júlia pagou o material, o uniforme, o transporte, via a irmã estudando à noite e sentia o peito explodir de orgulho. Um ano depois, Júlia abriu a própria loja pequena no centro da cidade. Acessórios, bijuterias, produtos que ela mesma escolhia no atacado. Contratou 2 moças da favela para trabalhar com ela. Ensinava tudo o que sabia, dava oportunidade, como Fernanda deu para ela. E a loja cresceu rápido, boca a boca, clientes fiéis, vendas online que ela aprendeu a fazer sozinha, virou referência. Palestrantes de vendas a convidavam para contar a história. Ela ia, microfone na mão, tremendo no começo. Contava tudo, as quedas, as lágrimas, as noites pensando em desistir. As pessoas ouviam em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Hoje, anos depois, Júlia tem 2 lojas, uma equipe de 15 pessoas, muitas delas saídas da mesma realidade que ela. Viaja pelo país dando palestras, mas sempre volta para a favela. E a casa antiga virou casa de verdade, pintada, com jardim na frente que Dona Célia cuida com carinho. Ana Clara se formou professora, trabalha numa escola pública, mas todo fim de semana volta para casa.
Júlia para às vezes na frente da casa, olha para as paredes rebocadas, para o telhado que não vaza mais, para o sorriso da mãe na porta. Lembra da noite no alto do morro quando pensou que não tinha mais saída e sorri, porque aprendeu que a arte de vender não salvou só a família dela, salvou ela mesma, salvou a crença de que não importa o quão fundo você caia, sempre tem como subir, uma venda de cada vez, uma decisão de cada vez, uma história de cada vez. E quando alguém pergunta como ela ficou próspera, Júlia responde simples: eu não vendi produtos, eu vendi esperança, primeiro para mim mesma, depois para os outros. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se trouxe alguma lembrança, alguma vontade de tentar de novo, escreva nos comentários. Eu não vou desistir, Deus está comigo nessa luta. E vamos declarar juntos que 2026 pode ser o ano da sua virada, o ano em que Ele vai transformar completamente a sua vida, colocar as peças no lugar e abrir portas que hoje parecem trancadas.